Ela chegou, solitária, exclusiva e mais bela do que nunca. A tão aguardada Ferrari SF90 Spider já está no Brasil e com uma exclusividade jamais vista. Somente um exemplar dessa hipermáquina de Maranello está à venda em São Paulo pela bagatela de R$8.400.000. Para confirmar a tendência das picapes no nosso mercado, a Ford trouxe o Maverick para entrar na briga direta com a Fiat Toro. Nós vamos trazer também aqui no estúdio o jornalista da Web Motors, André Deliberato, para comentar o crescimento global do segmento de utilitários, e Jorge Moraes, apresentador do programa Automotor, para analisar a preferência dos brasileiros pelos carros da terra do tio Sam e o que a gente pode esperar sobre o futuro dos muscle cars. Mudando agora a chave das 4 para as 2 rodas, o gerente de marketing da Honda Motos, Odair Dedicação Júnior, vai analisar o crescimento do segmento durante a pandemia. E mais, Beto Gressi, piloto e instrutor de direção veicular da 2Drive, vai comentar os erros mais frequentes do condutor ao volante e nós vamos atualizar para você as principais novidades da Fórmula 1 que se prepara para colocar os carros na pista no dia 23 de fevereiro no circuito da Catalunha, na Espanha. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também na TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, eu vou mostrar para você o Ford Maverick. Se você pensa que eu estou falando daquele esportivo coupé dos anos 70, você está bem enganado. Esse é o novo Maverick, a picape que a Ford trouxe do México para entrar na briga direta contra a Fiat Toro no segmento que mais tem crescido nos últimos anos. Com a mesma plataforma do Ford Bronco, o Maverick tem uma frente bem robusta e entre todas as picapes é a que tem todo esse design muito mais parrudo. A Lariat FX4 foi a única versão escolhida pela Ford para vir para o Brasil. Os faróis são em C invertido e também são unidos por uma barra dupla bem na frente do carro, ou seja, dando mais robustez ainda para essa grade frontal. Os faróis são em LED, com acendimento e luz alta automáticos e também luz para condução diurna. A traseira também é bem robusta e com destaque especial para as lanternas, que elas trazem esse detalhe todo esculpido e remete muito à força do utilitário. As rodas são em liga leve de 17 polegadas, o pneu é aquele all-terrain, que serve tanto para rua quanto para off-road. A gente pode reparar na lateral, muito bem sinalizados esses adesivos do FX4, nas portas e na caçamba também travas elétricas e abertura das portas por código sem chave, que é o keypad. Confirmando esse DNA picapeiro, a altura em relação ao solo, a altura livre em relação ao solo é de 218 milímetros, com ângulo de entrada de 206 e ângulo de saída de 212 milímetros. Vamos dar uma olhada no motor? O motor é um 2.0 turbo, injeção direta, 4 cilindros, 16 válvulas. São 253 cavalos a 5.500 rotações e ele chega nesse torque máximo de 38,7 kgf a 3.000 rotações. Vamos agora para a parte divertida, o test drive. Bom, vamos começar falando de conectividade. O sistema Sync da Ford ele já faz essa conexão do celular, tanto Android Auto como Apple CarPlay. Todos os comandos estão bem à mão, é muito fácil, você tem aqui no volante a maior parte dos comandos e também uma tela de 8 polegadas touchscreen que facilita muito o manuseio e uma tela muito boa também frontal no painel para você ter todas as informações do carro. O comportamento dinâmico do carro é muito bom, a suspensão é muito bem calibrada, você não transfere todas essas irregularidades do terreno para dentro da cabine, o conforto acústico também é muito bom, a tração é integral, all-wheel drive, o câmbio automático de 8 velocidades, o torque também impressiona bastante
Ele tem uma retomada de velocidade de 80 a 120 em apenas 5,9 segundos. Eu acho até mais legal isso, esse número da retomada de velocidade, do que o 0 a 100. O test drive do Ford Maverick fica por aqui e agora a gente volta para os estúdios da Panflix para receber o jornalista da Web Motors, André Deliberato. André, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan, cara. Obrigado, Rufo. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando sempre o seu programa. É realmente uma grande oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o que a gente mais gosta, que é carro. É verdade. A última vez que a gente conversou foi lá no Pantanal, né, no lançamento da S10. E agora você acompanhou comigo aí o test drive que eu fiz da Ford Maverick, que vale até aqui uma observação. Quando eu fiz o teste, não tinha saído o preço ainda, R$ 239.900. Eu colocava, veio para brigar com Fiat Toro. Não é nada disso, né, Deliberato? É mais ou menos, né, Rufo? Eu não considero a Maverick uma rival da Toro, porque eu acho que o maior comprador da Toro é o cara que tem 130, 140 mil, que vai gastar esse dinheiro na Toro Flex 1.3, as versões ali de entrada. A Maverick compete mais ou menos com a Toro a diesel, que custa ali perto dos 200. E tem uma bela diferença do cara que tem 130 mil para o cara que tem 240 mil. Sim. É quase o dobro. Então, eu acho que a Maverick é um segmento intermediário entre a Toro, que já era um segmento intermediário entre as compactas e as médias, que hoje em dia perambulam ali entre os 250 e 300. Tem picape média hoje que passa de 300 mil. Então eu acho que essa Maverick é um degrau acima da Toro e abaixo das médias. Porque inclusive quando foi lançada a Toro no nosso mercado, eu lembro que o posicionamento que a gente colocava era entre as picapes compactas e as médias. Então a gente tem mais um segmento. Você acha que pode vir outras picapes atrás também, agora sim, para brigar com a Maverick? Não duvido, até porque tem 3 picapes desse porte da Maverick que podem chegar ao Brasil. A gente está falando da Volkswagen Tarok, que até agora não sabe se vai ou não vai. A Volkswagen ainda decide isso. Tem uma da Chevrolet, a Montana, já está confirmada, está para ser produzida. Essa eu acho que vai competir com a Toro, porque não vai custar tão caro quanto a Ford, até porque ela vai ser feita por aqui, na região do Mercosul, né? A Maverick vem lá do México. E tem a Santa Cruz, né? Que é a picape da Hyundai. Essa talvez seja um pouco mais cara também, porque vem importada e também tem um porte um pouco maior, um design mais futurista e tem mais tecnologia. Então eu acho que são degraus que vão saindo, que vão nascendo de uma categoria aqui de picape, que é, sem dúvida, o segmento que mais cresceu junto com o de SUVs nos últimos anos. Legal, André. A exemplo do que a gente iniciou na semana passada aqui com um novo formato de programa, eu vou pedir para você acompanhar o Máquinas na Pan aqui junto comigo, para ser meio o meu wingman, né? O parceiro aqui para colaborar e repercutir as matérias que vão pro ar, pode ser? Sem problema, tamo junto, vamos embora. Então vamos lá. 8.400.000. Essa é a cifra milionária para você colocar o único exemplar da Ferrari SF90 Spider que acabou de chegar no Brasil na garagem da sua casa. Lançada no início de 2021 na Europa, essa máquina que combina um motor a combustão com 3 elétricos já se prepara para acelerar nas nossas vias públicas. A potência combinada de 1.000 cavalos, soma dos 780 cavalos do motor 3.0 biturbo a combustão com outros 3 propulsores elétricos de 200 cavalos, empurra a SF90 de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos para atingir a velocidade máxima de 340 km por hora. Esse motor central, posicionado logo atrás do cockpit, é o mais potente já construído pela Ferrari. São 4 os modos de condução: e-Drive, Hybrid, Performance e Quality. No modo híbrido, uma centralina eletrônica define se o sistema deve ou não acionar o motor a combustão. No e-Drive, o motor a combustão permanece inativo, jogando toda a responsabilidade pela força motriz para os elétricos que funcionam em conjunto. Para os apaixonados por velocidade e alta potência, o modo Performance justifica o DNA V8 do motor e no modo Qualify, o conjunto todo trabalha em potência máxima para o alto desempenho dessa hipermáquina de Maranello. Com um caráter mais agressivo que a SF90 Stradale, ele é muito bem sinalizado pelas entradas de ar, posicionadas acima dos paralamas traseiros, e na parte frontal, mais 3 são responsáveis pelo resfriamento dos motores elétricos. Na traseira, 2 saídas de escape elevadas completam o design esportivo, muito bem justificado pela marca do cavalino rampante. O câmbio é de 8 velocidades com dupla embreagem. Materiais de altíssima resistência e baixo peso foram utilizados para performance e competição,
O SF90 foi fabricado com os mesmos compostos de carbono e titânio utilizados nos carros da Fórmula 1. O spoiler traseiro, em conjunto com um projeto aerodinâmico perfeito, é homologado para a pista de corrida e pode gerar 390 kg de downforce em curvas de alta velocidade. O hipercarro híbrido teve como base a SF90 Stradale, com upgrade na aerodinâmica e motorização. A fábrica de Maranello oferece uma garantia de 7 anos, desde que a manutenção regular seja realizada com intervalos de 20 mil quilômetros ou uma vez por ano. Na semana passada, André, a gente mostrou aqui no programa um modelo esculpido em madeira, exatamente dessa SF90 Spider, né? E agora você acompanhou comigo uma apresentação belíssima até no gelo desse único exemplar que chega no Brasil. Eu te pergunto, o que tem a Ferrari? Que mágica que tem essa? Porque a gente tem marcas como Lamborghini, como Bugatti, como Maserati, mas quando fala de Ferrari, a história é um pouco diferente, né? É verdade. Esse carro, você mesmo comentou, 8,4 milhões, né? Um preço que não é para qualquer um. Uma unidade. Sim. E esse carro, quando você ativa o modo especial dele no modo de pista, que é o modo mais esportivo, no Manetino, que agora é eletrônico, que eu achei sensacional, ele chega a 1.000 cavalos. É um carro híbrido. 1.000 cavalos. Mas por que a Ferrari tem carro que é mais forte? Você mesmo mencionou, Bugatti é mais forte, tem Lamborghini que é mais forte, Maserati. Por que a Ferrari tem esse charme? Eu acho que uma das coisas que influencia nisso é o fato da Ferrari estar na Fórmula 1. Lamborghini não tá, Bugatti não tá, já teve motor disso, motor aquilo, mas a Ferrari é uma marca que tá na Fórmula 1 há muitos e muitos anos, então isso ajuda. E tem todo um charme também e uma preparação especial. Parece que os carros da Ferrari são feitos à mão. Esse eu acho que é o grande diferencial da Ferrari, sem contar que quando você chega numa mesa de bar, eu nunca passei por isso, mas quando você chega na mesa de bar, coloca a chave da Lamborghini, o cara tem um Lamborghini. Se você coloca a chave da Ferrari, aí é outro papo. É verdade. A chegada da pandemia trouxe uma mudança muito grande de comportamento das pessoas e também na mobilidade urbana, principalmente com o crescimento do universo de duas rodas. Para a gente entender melhor todo esse movimento aí com as motocicletas, scooters e toda essa nova mobilidade, a gente tem aqui nos estúdios da Jovem Pan, Odair Dedicação Júnior, que é gerente de marketing de Honda Motos. Odair, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan. Alex, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar aqui com vocês na Jovem Pan. Odair, a gente percebeu no segmento automotivo falta de semicondutores, falta de peças, aumento do custo do carro seminovo e usado e uma escassez no 0 km. Você acha que isso também foi um fator para esse crescimento tão grande no universo das duas rodas? Então, a busca foi muito grande mesmo e por uma série de motivos, né, como você mesmo disse. E acho que alguns que valem a gente destacar é essa busca por uma mobilidade individual, a busca pela motocicleta como uma alternativa de trabalho, porque cresceu muito as atividades de delivery, né? E também os outros fatores como a alta do combustível, a procura por um modal mais econômico. Então tudo isso influenciaram aí e vem influenciando no segmento das duas rodas para esse crescimento que a gente falou. Odair, é muito fácil a gente perceber um aumento muito grande também de scooters na rua. Esse também é o foco da Honda, porque cada vez mais a gente vê e a gente sabe que vocês são líderes de mercado. Falando também, né, do fechamento do ano passado, um aumento nesse segmento de 39%. Então, né, crescemos 24 ao todo, mas 39, a gente vê que as scooters, elas vêm crescendo mais ainda. E o ano passado nós atingimos um recorde de vendas, né? Ultrapassou as 100 mil unidades do ano dentro da Honda. Né, o modelo Elite, que é o nosso modelo de entrada, ele teve um crescimento aí de 55%. Então, as scooters são os veículos que atraem mais para essa mobilidade, principalmente nas grandes cidades, né? O que a gente pode esperar mais de lançamentos, principalmente nesse primeiro semestre, Odair? Temos agora a renovação da CB 1000R, a Neo Sports Café, com uma versão especial, a Black Edition, então uma série limitada. A NC 750, que é um produto consagrado que passa pela maior transformação desde o lançamento. Foi essa que foi lançada nessa semana, não foi isso? Exatamente. E ela também recebe uma versão com o câmbio da Africa Twin, que é o câmbio DCT, que é aquela
transmissão de duplo comando, automatizado, que também oferece uma pilotagem muito confortável, né? E a nossa Scooter Adventure, né? Que é a XADV 750 também, que vem nesse pacote de lançamentos com novas tecnologias, como um sistema de controle de voz, o Honda Smartphone Voice Control, que é através de um aplicativo você tem a conectividade, onde você consegue ver mensagens no painel da moto, ouvir músicas. Então tem bastante coisa acontecendo nesse primeiro semestre e muita coisa que ainda vai acontecer durante o ano. Odair, super obrigado por ter participado presencialmente, dessa vez aqui em vídeo, aqui na Jovem Pan. Você já teve várias vezes com a gente, mas eu acho que é sua primeira vez aqui nos estúdios da Panflix. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alex. Valeu. Realmente, o crescimento da mobilidade urbana em duas rodas cresceu muito, como o próprio Odair falou, não só por conta da pandemia, era um crescimento que já era muito linear, mas essa curva para cima, antes mesmo da pandemia, e com muito scooter na rua. Isso a gente vê aí a toda hora, né, André? A moto é um carro, é um veículo mais seguro do que os automóveis, né? Até porque você está sozinho, você tem muito menos risco de se contaminar pelo coronavírus, até porque você está sozinho com o capacete na sua. E ela já vinha num crescimento muito grande, exponencial. A própria Honda CG, que é o veículo mais vendido do Brasil há muitos anos, superando de longe os carros, vende muito, é feita aqui no Brasil. Então a moto é, de qualquer forma, em termos de coronavírus, em termos de pandemia, um instrumento de uso muito mais seguro do que os carros. E a evolução é natural, né? As pessoas vão adquirindo motos também porque é um meio de transporte mais barato e mais rápido, principalmente para quem mora em grandes capitais. Então eu acho que essa é uma tendência que deve continuar crescendo. Aqui no Brasil, nós da geração dos anos 60 sempre fomos apaixonados pela cultura pop dos Estados Unidos e pelos carrões norte-americanos, os muscle cars. De lá para cá, muita coisa mudou e os carrões se transformaram em compactos, os motores a combustão em híbridos ou elétricos e aqueles clássicos enormes e gastões ficaram no passado. Mas será que o brasileiro ainda curte os muscle cars norte-americanos? Para fazer essa análise, eu convidei Jorge Moraes do programa Automotor para participar do programa dessa semana. Jorge, pela sua experiência de 28 anos no setor automotivo, você acha que todo esse processo de eletrificação vai alinhar mais uma vez o mercado brasileiro com os lançamentos dos Estados Unidos? Fala Alex, fala caronas, aqueles que me seguem que já me conhecem no @Jorge Moraes, no nosso canal do YouTube também, que tem meu nome, que acompanha o nosso trabalho no site, gente, eu no UOL, eu tô aqui, é um prazer falar com vocês, hein? Será que a gente vai eletrificar esses dois países em termos de produtos da indústria automotiva? A gente quando vai buscar lá atrás na história o quanto não dá para remeter e lembrar de carrões como os muscle car, né? Isso aí de fato. E alguns SUVs, né, que a gente namorava, imagina. Lembra do Cherokee ou não? Do grande Cherokee também? De Explorer e tantos outros carros que já mandaram muito por aqui. Foram carros e sonhos de consumo. Estou achando que o Brasil está vivendo uma nova onda, eletrificando sim de alguma maneira. Imagina que a gente já tem, através dos importadores independentes, uma conexão direta com a Tesla. Tem um representante em São Paulo, né, na região de Araras principalmente, que vende Tesla, o maior vendedor de Tesla aqui da América do Sul, e conectando sim os carros do Vale do Silício, aqueles desejados elétricos por aqui, em todos os seus modelos, no 3, no S, no X, e quem sabe a gente não vai ver uma Cybertruck, porque tem promessa dessa picape para o mercado brasileiro. Na hora que você muda um carro nos Estados Unidos, por exemplo, de fabricação, um carro que tem uma propulsão elétrica, né? A gente vai conectando nesse sentido. Ele muda lá, imediatamente vai mudar por aqui. Jorge, demora o tempo de somente desembarcar, gente. Somente cumprir os processos de PDI, que é aquela tropicalização, quando ele senta aqui, faz um ajuste, coloca o que for necessário para cumprir o protocolo e o carro cria essa ligação direta com o mercado brasileiro. Outros automóveis, como a gente encontra fora do segmento elétrico, né? Quando a gente vai para lá e diz, Jorge, os carros que são os SUVs que estão circulando do lado de lá, principalmente a gente pontua aqui a Ford, que está trazendo o Bronco, que vem outros carros norte-americanizados para poder emplacar por aqui. E a gente está entendendo que uma torcida forte pede para que a F-150 elétrica, 100% elétrica, venha para cá. Assim como a Silverado, né? Muita gente já vem falando da picape full size, a Silverado está pintando na área. Acho que Silverado, F-150 e todas as outras oportunidades elétricas como Mach-E
esse SUV do Mustang, né? Mustang SUV, que a gente foi conhecer na Califórnia, conhecer lá em Los Angeles, sem contar aqueles que já reinam por aqui, como Mustang, como Camaro e tantas outras ferramentas desse segmento. Vamos sim nos conectar cada vez mais entre os dois países. Acho que isso é uma realidade cada vez mais crescente no nosso segmento automotivo. Abração para você, tudo de bom. A gente se encontra. Saúde! O Jorge mostrou pra gente essa ligação tão forte que tem da eletrificação com os novos carros que aparecem hoje, essa ligação também muito forte do mercado brasileiro com o norte-americano. Mas fica aí uma dúvida, André. Será que os muscle cars vão se tornar aí uns dinossauros? Ou as pessoas vão continuar apaixonadas pelos muscle cars, mesmo com toda essa onda de eficiência energética, descarbonização? Qual que é a tua leitura? Eu, como fã incondicional dos muscle cars, eu acredito que isso pode meio que se transformar. A gente pode fazer com que o dinossauro dos anos 60 e 70, que existem até hoje, que são Camaro, Mustang e Challenger, se transformem em carros eletrificados, porque não 100% elétricos, que entreguem a mesma força, porque os carros da Tesla já provaram que carro elétrico consegue ser esportivo. Então, por que não imaginar um Mustang 100% elétrico, assim como o Mustang Mach-E, que é aquele SUV do Mustang, que ele tem um desempenho fascinante também e é um carro elétrico. Então, a gente consegue prever que daqui a alguns anos esses carros possam se transformar nessas máquinas que a gente continua sonhando. Eu sou, como eu comentei... Mas não vai perder um pouco a poesia daquele ronco do motor? Isso vai, mas acho que isso é uma tendência, infelizmente, natural que deve acontecer com todos os carros. Como aconteceu na Fórmula 1, né? Como aconteceu na Fórmula 1. Estou falando várias vezes que eu sou apaixonado por várias coisas, mas eu era fascinado pelo ronco do V10, que veio depois do V12, que foi diminuindo pelo V8, pelo V6. Hoje eu não gosto muito tanto do ronco do V6. Eu acho ele meio broxante, assim, mas... Não que o carro esteja mais devagar, o carro está até mais rápido. Então eu acredito que os muscle cars devam ficar mais rápidos. Tem uma filosofia nos Estados Unidos que diz o seguinte: o muscle car é o carro de capô longo, espaço para dois, tração traseira e duas portas, feito para você pegar aquela estradona reta e curtir a vida. Eles vão continuar oferecendo isso sem um ronco. Vai perder um pouco do charme, mas eles podem continuar existindo, né? A gente vai fazer agora um pit stop na pista da conscientização, com dicas bem legais sobre comportamento ao dirigir e também com as dificuldades do condutor, com Beto Gressi, piloto e instrutor de direção veicular da 2Drive. Fala, Alex. As principais dificuldades do condutor comum estão em identificar e evitar situações de risco. Para isso, é fundamental que você tenha muita atenção ao volante. Não utilizar o celular enquanto você está dirigindo. Manter uma distância segura para o carro à frente, dessa forma você tem um tempo de reação ainda maior. Armazenar os objetos soltos dentro do veículo em locais que não tirem a sua atenção durante a sua condução. Fazer um bom posicionamento ao volante para que você tenha uma distância correta caso você precise fazer uma manobra rápida ao volante. E conhecer muito bem o seu equipamento. Saber quais são as tecnologias, conhecer os itens de segurança, para a hora que você precisar, você conseguir utilizar de maneira correta. Espero ter contribuído e muito obrigado. A Fórmula 1 já se prepara para ir para a pista nessa semana para os testes da pré-temporada, que acontecem no circuito da Catalunha, na Espanha, e com algumas novidades no regulamento e também no Sprint Race. Na última segunda-feira, dia 14, a FIA decidiu por um novo sistema de pontuação, com os pilotos pontuando de acordo com a quantidade de voltas. Essa mudança se deve à enorme atrapalhada do diretor de prova, Michael Masi, durante o GP da Bélgica do ano passado, quando, depois de muitas interrupções por chuva, mandou os carros para a pista de forma totalmente protocolar para entregar uma corrida pífia para os fãs da Fórmula 1 e encerrá-la apenas com 2 voltas completadas. Com o novo regulamento, uma enxurrada de números. Com menos de 25% da prova concluída, o vencedor receberá 6 pontos, depois 5, 4, 3, até o 5º colocado, que somará 1 pontinho na tabela de classificação. Entre 25% e 50%, o primeiro recebe 13 pontos e segue até o 9º, que soma 1 ponto, e para finalizar, de 50% a 75%, 19 para o vencedor e 1 para o 10º colocado. Acima de 75%, vale a pontuação integral. Vai ficar bem fácil, né? Basta o piloto entrar no cockpit com uma calculadora na mão para cuidar da estratégia da corrida, pit stop e troca de pneus. E para finalizar,
3 corridas foram confirmadas para o Sprint Race: Imola, Spielberg na Áustria e Interlagos, e também com um novo sistema de pontuação. Com o novo formato, o vencedor soma 8 pontos pela vitória e o pole position passa a ser o mais rápido durante a classificação e não mais o vencedor do Sprint Race. Cara, são muitos números. Vai dar muita confusão isso, Deliberato. Antigamente, uma pontuação simples e você ter 50% dos pontos válidos já fazia o cara pensar, parar para pensar. Mas tudo isso agora com 25%, 50%, até 75%, e aí chega na classificação, vale aquele ponto agora, não vale o outro. Você não acha que é muito número, não só para o piloto, mas para quem está acompanhando a Fórmula 1? Não fica uma coisa muito protocolar? Fica chato, né? Eu meio que faço uma analogia com a tabela do futebol. Às vezes a desclassificação de um clube acontece pela determinada quantidade de cartão amarelo, porque os clubes têm o mesmo ponto, mesmo saldo de gol, mesmo número de vitórias, e aí você tem que comparar a quantidade de cartão amarelo, como já aconteceu em no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca. E aí o clube é desclassificado porque levou mais cartão amarelo que outro. Então fica meio chato de acompanhar, fica até mais difícil. Eu acho que, naturalmente, seria muito melhor se tivesse a pontuação como era até o ano passado e pronto. Ficaria muito mais simples, né? Por que não seguir? Estava dando certo. Eu concordo com você. Deliberato, super obrigado por ter você hoje aqui com o meu wingman, parceiraço aqui durante o programa inteiro. Isso vai acontecer daqui para frente, a gente tem esse novo formato, mas também queria deixar aqui um convite. Eu sei que a sua prata da casa, ou seja, a principal receita dos seus pratos, são os Muscle Cars. Então fica aqui o convite para o Deliberato voltar aqui no Máquinas na Pan para a gente fazer um especial sobre os Muscle Cars. Pode ser? Com certeza, será um prazer voltar aqui pra gente falar de Muscle Car. A gente pode ficar, se vocês quiserem, se vocês gostarem, ficar horas falando sobre Muscle Car, que é uma das minhas paixões desde moleque. E foi, sem dúvida, uma honra e um prazer estar aqui com você, conversando sobre tudo isso aí. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.